Bem-vindos de novo, meu pessoal, meus convidados. Hoje vamos com mais uma vez o nosso quadro Meia-Noite à Hora Gótica. E hoje nós vamos conversar sobre o primeiro livro gótico norte-americano. Wieland, ou A Transformação. Logo depois da abertura. Vem comigo. Pois é, meu povo, vamos conversar sobre o Wieland, ou A Transformação. Mas antes, vamos passar o perfuminho da noite. E eu escolhi para poder ficar com o nosso estilo aqui, já que estamos falando de uma coisa clássica, um perfume também clássico. Estileto, do Boticário. Um perfume antigo, da década de 70, com um cheiro bem amadeirado, um leve cheiro de tabaco no fundo, um cheiro opulento, um cheiro vintage, um aroma delicioso que eu gosto muito e que eu acho que combina muito com o livro que vamos falar hoje, Wieland. Estou aqui com meu cachimbinho, porque o livro de hoje merece toda a beca, né? Todo o traje, né? Mas antes vamos a alguns recados. Primeiro, considere apoiar o Ler Vicia no perfil do Apoia-se. Lá no perfil do Apoia-se tem diversos valores que você pode escolher para poder apoiar. E apoiando financeiramente o Ler Vicia, você confirma então, ajuda então o canal a continuar seguindo em frente. E você tem diversas recompensas. Tem uma recompensa que seu nome aparece ali embaixo, nos agradecimentos. Tem uma recompensa que você entra para o nosso clube de leituras conjuntas, onde eu irei ler livros em conjunto com vocês. Tem uma recompensa que as pessoas ganham vídeos diários exclusivos de dicas de perfumes, dicas de livros, dicas de contos, filmes raros e antigos e que não se acham em lugar nenhum na internet. Então escolham lá a sua recompensa e ajudem o Ler Vicia. Segundo aviso, o Ler Vicia agora tem uma lojinha na Shopee. Então corram lá, vai estar fixado aí no primeiro comentário, uma lojinha de livros na Shopee, onde eu vendo diversos livros, desde livros raros até livros contemporâneos, com preços variados, então confiram lá. Terceiro, sempre que vocês forem comprar qualquer livro ou qualquer outra coisa na Amazon, comprem pelo meu link, vai estar fixado aí no primeiro comentário. Comprando pelo meu link não muda em nada o preço final para vocês,
mas para mim vem uma pequena quantia que me ajuda muito no final do mês, então comprem pelo meu link. E quarto e último aviso é que se você quiser mandar algum presentinho, alguma lembrancinha pro Rubens aqui, a minha lista de desejados, a minha wishlist da Amazon tá fixada aí no primeiro comentário. E podem mandar que eu vou receber com muito amor, com muito carinho, com muita gratidão. Vou ler, vou mostrar, vou fazer vídeo e tudo mais. Então, mandem presentinhos aí pro Rubens como forma de agradecimento por esses 10 anos de Ler Vicia aqui no YouTube. Então agora vamos falar sobre esse livraço aqui. Edição da editora Diário Macabro, em capa dura, com essa capa maravilhosa inspirada na pintura gótico-americano. Linda, linda, linda. E este livro, para vocês terem uma ideia, é o primeiro livro lançado dentro do estilo gótico nos Estados Unidos da América. Geralmente o pessoal, quando vai falar de literatura gótica, lembra de Edgar Allan Poe, lembra dos britânicos, mas e os norte-americanos? Edgar Allan Poe é norte-americano, mas ele foi inspirado primeiro por esse cara aqui, Charles Brockden Brown, nesse livro, Wieland, ou A Transformação. Foi lançado em 1789 e foi uma revolução para o mercado literário norte-americano que inspirou diversos outros autores. Inclusive eu tô até aqui com uma listinha aqui que eu vou mostrar para vocês no final do vídeo de outros góticos americanos que valem muito a pena vocês conferirem. Então vamos falar desse livro aqui. É um livro desafiador. Desafiador no quesito leitura, porque ele é totalmente narrado como uma passagem, entradas de diário da nossa protagonista. Ela então nos conta tudo o que está acontecendo ao seu redor, desde o início misterioso até o final arrebatador. No começo nós temos o Sr. Wieland. O Sr. Wieland, ele trabalhava em navios, até que um dia, em um dos seus retornos para a terra, ele encontra no cais de um navio um livro religioso dos tais descamisados, que é uma seita, digamos assim, religiosa, mas que tem regras muito restritas, regras muito contidas sobre o catolicismo, sobre o cristianismo. E o Sr. Wieland fica encantado com essa nova forma de ver a religião e começa a seguir os preceitos deste livro que ele encontrou aliados com a Bíblia Sagrada. Ele então mora ao pé de uma montanha e lá em cima, no cume dessa montanha, bem na borda, ele acaba construindo um templo, quase uma mini catedral, para ele fazer suas orações. Tanto é que a esposa dele mesmo, ela nem gosta muito disso, ela não é... Embora o pessoal aqui do início dessa época aqui sejam todos puritanos, ela não é religiosa fervorosa. E o Sr. Wieland começa então a fazer suas práticas religiosas neste altar, nesta catedral improvisada que ele constrói no topo de uma montanha. E a primeira lembrança que a nossa protagonista diz ter, e que chocou muito ela, e que vai reverberar por toda a história, é de uma noite, ela, pequenininha, criança na casa, junto com a mãe e com o irmão mais velho, eles têm a impressão de ver uma luz muito forte vindo do altar lá em cima, do cume da montanha. Eles saem correndo até lá e encontram o pai deles saindo correndo de dentro da catedral, a catedral em chamas, como vocês podem ver aqui, as roupas dele já em frangalhos, todas queimadas, partes da pele dele queimadas e ele definhando. Eles pegam, levam ele para a cama lá na casa, colocam ele para poder descansar, começam a tratar das queimaduras, mas eles começam a perceber que com o passar dos dias, parece que essas queimaduras, mesmo sendo tratadas, vão aumentando e aumentando e aumentando, até que culmina em uma combustão espontânea.
o cara pega fogo de dentro para fora, sobrando somente cinzas. Detalhe, a cama onde ele estava deitado não pegou fogo, somente o corpo dele. Olhem para vocês verem que estranho. Anos passam, os dois filhos, então, depois da esposa falecer, os dois filhos vão morar com uma tia distante. Tudo isso nos Estados Unidos, a história se passa em 1798. Quando então eles atingem a maioridade e retornam para morar na sua casa de direito. Eles começam então a morar na casa no pé da montanha e, estranhamente, lá no topo da montanha continua ainda a pequena catedral, a pequena igrejinha, o pequeno altar que o pai deles fez há muito tempo atrás e que estranhamente continua lá, não pegou fogo por total. Então a história vai começar com a nossa protagonista contando o que se sucede, pois o irmão dela, o atual Sr. Willand, também encontra o livro que o pai dele seguia como preceito religioso. Ele encontra esse livro e começa a se interessar pelo conteúdo desse livro, começa a seguir, colocar em prática esses rituais religiosos, indo até a catedral no topo da montanha. E a história vai seguir em frente, pois eles vão receber a visita de um primo distante e de uma amiga deles. Eu acho que, se eu não me engano, é uma prima também. Eles vão receber essa visita e fatos estranhos começam a acontecer na casa. Vozes que ninguém sabe de onde vêm, vultos que ninguém sabe reconhecer o que é que está acontecendo, luzes vindo lá do alto dessa catedral. E eu não posso contar mais nada. Vocês podem ver, não é um livro grande, é um livro curto. O livro tem, nessa edição, 266 páginas. E são 266 páginas bastante desafiadoras. Porque a nossa protagonista, como eu disse, ela vai escrever tudo em entradas de diário. E ela tem uma escrita muito robusta, muito floreada, muito bonita. Mas é uma escrita que, se você começa a ler em 200 e tantas páginas, é uma escrita que cansa, é uma escrita que exige bastante atenção, mas é uma escrita extremamente gratificante. É uma escrita que, conforme você vai lendo, ela vai te enchendo os olhos, vai te deixando fascinado e também horrorizado com as coisas misteriosas que estão acontecendo aqui nessas páginas. E conforme o livro vai avançando, você vai ficando cada vez mais perdido. O que está acontecendo aqui? Que vozes estranhas são essas? O que tudo isso tem a ver com o prólogo do pai, do Sr. Willand, entrando em combustão espontânea? É uma história bastante misteriosa. É um livro que mostra pra gente uma forma diferente de enxergar a literatura gótica. Longe de ter castelos antigos, cemitérios centenários, florestas milenares, aqui a gente tem lugares comuns, entre aspas, para a época. Espaços abertos, campos gigantescos, quase como se fosse uma convenção do que futuramente viria a se tornar o folk horror, o horror folclórico, né? Aqui os personagens, eles estão colocados nesse lugar bastante ensolarado, no pé de uma montanha, com árvores ao longe, mas não são aquelas florestas fechadas e gigantescas como nos Estados Unidos. Aqui nós temos aquelas florestas espaçadas, aquelas florestas pequenas, mas ameaçadoras aos olhos dos puritanos da época. E a gente tem muito acontecimento misterioso acontecendo à plena luz do dia. A gente tem então essa questão da religião, do fanatismo religioso ou não, do sobrenatural aparecendo aqui ou não,
vamos ter um assassinato acontecendo na metade do livro, um assassinato horrendo, inesperado, e todo o livro vai se desenrolando pra gente de forma sempre mantendo o mistério e nos fazendo grudar nas páginas. Foi um livro bastante desafiador para mim, não somente no quesito leitura, mas para gravar esse vídeo, porque eu já tenho finalizado a leitura desse livro há 2 meses e eu não sabia como colocar em palavras tudo que eu tinha sentido, tudo que eu queria passar com esse livro para vocês, pois é um livro bastante complexo, não só na forma de narrativa, mas também na forma como a história é contada, estruturada, os acontecimentos vão se passando. É um livro bastante complexo. É um livro que merece uma leitura bastante concentrada e é um livro que merece com certeza uma boa releitura. A edição da Diário Macabro está maravilhosa, temos algumas ilustrações pontuais em alguns cantinhos aqui e ali. Tá uma edição muito bonita, tem até marcador, gente, olha pra vocês verem, ele é todo espelhado. E tá uma edição incrível, como a Diário Macabro sempre tem feito. Então eu recomendo muito que vocês comprem lá no site da editora Diário Macabro. Vou colocar o link aí embaixo para vocês comprarem essa edição. Infelizmente ele não está à venda na Amazon, mas lá no site da editora tá. Eles entregam de forma bonitinha, tudo certinho, dentro do prazo, muito bem embalado e tudo mais. Então comprem lá, porque isso aqui é um grande tesouro. E agora vou falar para vocês, já que poucas pessoas parecem saber, mas a gente tem exemplares da literatura gótica, como esse sendo o expoente do gótico norte-americano, mas depois tivemos outros exemplares. O pessoal parece se ater somente a Edgar Allan Poe, mas não, tiveram outros. Eu vou então citar aqui alguns. Inclusive, eu não tinha conhecimento desse livro aqui. Para mim, o primeiro gótico americano era esse que eu vou mostrar para vocês agora, que é A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, do Washington Irving. Eu tô com as datas aqui, e esse daqui foi lançado em 1820, enquanto esse foi lançado em 1789. Então, em 1820 nós temos A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça. Essa daqui é uma edição da editora Wish. Eu vou deixar o link aí embaixo para vocês comprarem. Qualquer livro que eu citar que tiver na Amazon, eu deixo aí embaixo o meu link. Comprem pelo meu link para ajudar o Lervicia, para ajudar o Rubens aqui. Então, logo depois nós temos A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça. Em seguida, nós vamos ter alguns contos do Nathaniel Hawthorne, que dá para poder se encontrar em coletâneas de contos por aí. Eu não tenho esses contos em específico, mas eu já posso colocar o seguinte: de 1839, A Queda da Casa de Usher, do grande mestre Edgar Allan Poe. Aqui nós temos uma edição da editora Dark Side Books que contém esse conto. Edição lindíssima também. Vou deixar aí embaixo para vocês comprarem A Queda da Casa de Usher. Também posso colocar aqui o conto O Coração Delator, que também é uma história gótica muito interessante. Continuando aqui, nós temos logo em seguida, em 1851, do Nathaniel Hawthorne, A Casa das Sete Torres, livro maravilhoso que eu li há uns 15 anos atrás, preciso muito reler. Não é grande, é uma história pequena, mas é um livro espetacular. Quem quiser que eu leia ele para trazer resenha para nós, eu posso ler. Tem até uma adaptação da década de 30 ou 40 com o Vincent Price. Olha, pra vocês verem. Continuando, eu estou olhando para lá porque foi ali que eu marquei todas as datas certinho para poder passar para vocês. É considerado como um gótico norte-americano um Moby Dick, do Herman Melville, de 1851. Depois nós temos O Papel de Parede Amarelo, da Charlotte Perkins Gilman. Essa daqui é uma edição da Príncipes, baratinha, e além de ter esse conto, né, O Papel de Parede Amarelo, tem vários outros contos aqui. O Papel de Parede Amarelo foi lançado então, deixa eu dar uma olhadinha aqui, em 1892. Seguindo em frente, nós vamos ter
depois da Edith Wharton, lançado em 1910. Vocês encontram esse conto neste livro aqui, ó, Clássicos do Sobrenatural, da editora Iluminuras. É um conto maravilhoso, já fiz vídeo dele aqui no canal, inclusive, vou deixar aí nos cards para vocês assistirem. E é um livro incrível também, cheio de contos e autores espetaculares. Em 1924 nós vamos ter Os Ratos nas Paredes, do carinha de bunda Lovecraft, né? A edição que eu escolhi para mostrar para vocês então foi essa daqui, Contos Reunidos do Mestre do Horror Cósmico, que é um lançamento da editora Ex Machina. Uma edição espetacular que tem todos os contos curtos de Edgar Allan Poe. Nós não vamos ter as novelas aqui. Nós vamos ter todos os contos. Então é uma edição muito boa, vale muito a pena você adquirir essa edição. Mas se não conseguir encontrar essa edição, indico também a Grandes Contos da Martin Clary, que também é bastante completo. E por último, eu posso citar para vocês essa belezura aqui, ó. A Assombração da Casa da Colina, da Shirley Jackson, de 1959. Pouco antes ela escreveu um conto que também se encaixa na literatura gótica norte-americana, que é A Loteria, que eu tenho num livro que não está, eu não peguei ele aqui, mas ele também se encaixa. Mas eu acho que esse aqui é um exemplar do gótico de maneira magistral, já bebendo do gótico britânico, com casas mal assombradas, gigantescas e tudo mais. Esses foram então alguns exemplares do gótico americano, mas lembrando que todos devem a esse cara aqui, Charles Brockden Brown, com esse livro incrível, Wieland, ou A Transformação, com certeza uma das melhores leituras desse ano de 2022. Fica a dica aí. Então, meu povo, eu espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo de hoje. Mais um vídeo do nosso quadro Meia-Noite, a Hora Gótica. E até a próxima. Dedão pra cima e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.